Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, este é mais um especial Informação de quarta-feira, véspera de Thanksgiving. Portanto, desejamos a todos os nossos telespectadores um feliz dia da Ação de Graças. Cá estamos de novo para levar até si este programa de informação, que, como toda a gente sabe, inclui a atualidade nacional, internacional e depois, no final, se tiver perguntas mais tarde, a linha aberta. Vamos agora passar para o Thanksgiving em si, já que amanhã o vai celebrar. Ontem falámos aqui sobre o que mais se vende nesta época de Thanksgiving. Hoje, o Ricky Durães foi saber o que é que as nossas comunidades preferem para a noite da manhã. O Thanksgiving é um feriado bem americano. Os portugueses chamam-lhe o Dia de Ação de Graças. Mas a verdade é que, para além do tradicional peru ou wham na mesa de cada americano, existem também outras iguarias que vão ao encontro das melhores tradições. Os luso-americanos há muito que assimilaram esse feriado e há muito também que introduziram outros ingredientes para uma mesa farta, uma mesa de família, uma mesa, por que não, de muita alegria. O que é que vai ser em mente? Conte lá então. Eu não sei o que faço sozinho, os meus filhos trazem. É para a televisão. Cada um traz a sua coisa, mas eu vou fazer o peru e vou fazer puré, com o peru, e depois é o feijão verde, que a minha filha faz muito bem. Tenho arroz doce, leite de creme e outras coisas que eles vão trazer, que é muita coisa, muita fartura. Peru, umas bifanas e vou comprar aqui mais umas coisas para levar. E vai ser acompanhado por quê o peru? Vai ser acompanhado com recheio, uma saladinha, uma salada fresca, batata assada no forno e uma pinga de vinho tinto. E para sobremesa? Para sobremesa temos, pelo menos que eu saiba, morango, maçã, advocato, como se diz em português, e maçã e uma coisa e outra. Temos uma coisa recheada de tudo. Turkey, temos leitão, temos bacalhau com broa e outras variedades. E para sobremesa, o que é que vai ser? Ai, há muita quantidade, eu não sei explicar. Já levei uns dos Seabras, já levei um bolo rei. O peru. E acompanhado por quê? Acompanhado por recheio e sei lá, os cranberries, etc. Batatas, sei lá. E para sobremesa? Para sobremesa, o pumpkin pie. Vai ser peru recheado, claro, e carne assada. E é acompanhado por quê? É puré de batata, milho, vegetais, gravy, as coisas todas tradicionais. Depois umas rabanadas, bolos bilharaques, bolo rei, etc. Não é? É uma mesa mais portuguesa ou americana? É meio por meio. É meio por meio. Peru, purê de batata e purê de abóbora. E para sobremesa? Seria pudim, porque sou brasileira. O peru vai ser o prato principal. Vamos respeitar a tradição. Vai ser acompanhado por quê? Possivelmente por vegetais. Ainda não sei qual será o vegetal principal, mas vegetais e o gravy, a batata doce. E para sobremesa? A sobremesa terá que ser, vamos tradicional português, talvez levar um pastelinho de nata, mas vamos ter também os bilharacos. Então quer dizer que é uma emenda americana com toques bem portugueses? Sim, escuta-me, temos que ter o nosso toque sempre. Nós vamos ter o salpicão, peru, e é um momento de confraternização familiar, né? De agradecimento, um dia muito especial, que se as pessoas, o que menos importa é o que vamos servir, o mais importa é o amor, a cumplicidade, a família estar juntos.
Uma coisa é certa, vai ser uma mesa bem recheada, uma mesa onde a família vai estar toda reunida num dia especial, não importa se é americano, se é português, se é brasileiro ou de qualquer outra etnia. O dia de Thanksgiving, ou dia de Ação de Graças, é um dia de família. E, se por acaso ainda não fez as suas compras, não se preocupe, porque o peru, que é o ingrediente mais utilizado, continua a estar disponível. Por isso mesmo, não se preocupe, se ainda não fez as últimas compras, dê um saltinho ao seu supermercado mais próximo e compre o peru, porque a tradição, afinal, ainda é o que era. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, no Seabra Foods. Luís, a emissão segue contigo. Já a pensar no dia da manhã. O Ricky Durães. Mas o que é certo é que daqui sobram 2 ou 3 aspectos que eu vos comentar. Para já, há um telespectador que disse exatamente corretamente como é que é o peru à americana, porque é acompanhado com cranberry, como sabe, não é? E depois também como sobremesa mais famosa, sobremesa americana para o Dia da Ação de Graças, que é o Pumpkin Pie. Portanto, o Pumpkin Pie é importante também para os americanos, mas nós, portugueses, damos-lhe um gostinho português, o brasileiro dá um gostinho brasileiro e cada um, à sua maneira, faz aquilo que muito bem entende e sabe muito bem. Sobretudo quando aquela telespectadora brasileira disse que o mais importante era mesmo o convívio. E aí ela está completamente certa. Bem, os americanos, como sabem, vão bater o recorde de viagens de automóvel nos próximos dias para celebrarem com os seus familiares e amigos o Dia da Ação de Graças. Cerca de 53 milhões de pessoas viajam neste fim de semana. Cerca de 40% viajam de avião, 60% deslocam-se de automóvel. Não é verdade, Ricky? No Aeroporto Internacional de Newark, no Terminal C, o movimento, quando são cerca de 4 horas da tarde, é já bastante grande. O trânsito, o tráfego para entrar no aeroporto já acusa o movimento dos grandes dias. Espera-se em todos os Estados Unidos que cerca de 20 milhões de pessoas viajem durante estes dias para outras partes do país, para outras partes do mundo. É a véspera de Thanksgiving, o dia de Ação de Graças, considerado o dia de maior movimento, quer nas estradas, quer nos aeroportos aqui nos Estados Unidos. Lembro também que este é o dia de mais movimento desde o princípio da pandemia. Comparado com 2019, espera-se que sensivelmente as mesmas pessoas viajem, quer de avião ou de carro. Depois, no próximo domingo, a United Airlines já referiu que vai ser o dia com mais movimento desde o princípio da pandemia. O avião veio cheio e ainda ficou lá gente para vir. E então, está a regressar aos Estados Unidos depois da pandemia ter começado? Eu já cá estive o ano passado e fui no meio, vim com isso e fui e venho outra vez e graças a Deus não. E é bom estar de volta, não é? É bom. E isto também está bem, cá tem essa doença aí, é mau, mas também isto é mais barulho que outra coisa. Was your first time here in the United States? No. Was good to come back after the pandemic? It's my first time since, yeah. Was a lot of people at the airport? Dublin was quite. Are you guys traveling for Thanksgiving? Yes. Yeah. Where do you guys come from? Oh, that's my sister. She came from Ireland. For Ireland. Is the first time here? No, Yeah? here many times. Is being the first time after the pandemic? Yes, it is actually. How's the airport? A lot of people? Not too bad. Yeah, okay. Havia muita gente nos aeroportos? Havia. E estão satisfeitos por poderem reunir-se à família? Estamos. E vem aqui passar o Thanksgiving. O meu irmão, que vive em Portugal, vai cá passar o Thanksgiving junto com a família e depois regressa, depois do Thanksgiving, mas vai ser bom porque junto com a família estamos sempre bem.
E a tendência é que o movimento continue a aumentar. Nota-se que mais e mais pessoas estão a chegar aqui ao Aeroporto Internacional de Newark para partir para outros destinos, ao mesmo tempo que há também muitos voos de chegada completamente lotados de pessoas que aproveitam esta quadra festiva para virem também à área de New Jersey e Nova York para visitarem e reunirem-se com famílias. Como foi referido, várias pessoas estão a viajar pela primeira vez depois do início da pandemia e, como referimos anteriormente, esta vai ser uma das épocas com mais movimento. Espera-se que no próximo domingo seja um dos dias mais movimentados dos últimos anos, com os aeroportos completamente lotados e também o tráfego automóvel muito intenso. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, no Aeroporto Internacional de Newark. Luís, a emissão segue contigo. E a pensar que o Ricky iria embarcar hoje para algum lado, mas não, ficou por cá, por Elizabeth, e espero que passe um bom Thanksgiving. Mas Thanksgiving não vai ser totalmente bom em termos de temperaturas, porque houve de facto uma baixa temperatura acentuada nos últimos dias, e daqui a pouco a Catarina Rubim vai explicar um pouco mais sobre o que vai encontrar nos próximos dias no regresso do Thanksgiving. Para já, quem mora em Hartford, tenha cuidado, porque está previsto, ou estão previstas 3 a 5 polegadas de neve. Portanto, veja bem. Vamos agora saber que nesta altura festiva também há uma rede de supermercados Publix, que é muito conhecida na Flórida e noutros 7 estados. Eles têm 1.289 supermercados espalhados por 7 estados americanos, mas vão limitar o número específico de artigos por receio do assambarcamento. A rede de supermercados Publix anunciou que vai limitar a venda de alguns produtos em todas as suas 1.289 lojas. A medida será implementada em 7 estados e tem efeito imediato. As novas regras estabelecem um limite de 2 produtos por cliente em certos artigos, como, por exemplo, óleo vegetal, bacon, salsichas, guardanapos, pratos, copos e talheres descartáveis, bebidas desportivas, sumos variados, comida de gato enlatada e ração refrigerada para animais de estimação. A empresa pode estar a tentar evitar uma repetição dos episódios de pânico de assambarcamento no ano passado. A Publix não é a única grande rede de supermercados a tomar a medida para controlar os excessos de compra durante as férias. A Winn-Dixie também anunciou que está a lutar atualmente com os desafios da cadeia de abastecimentos, mas continua confiante que as suas lojas podem atender à procura da maioria dos produtos essenciais para o Dia de Ação de Graças. No entanto, a empresa anunciou que está a tomar medidas para controlar o estoque de alguns produtos em particular. A empresa está a limitar a venda de um peru por cliente para ajudar todas as famílias a terem a oportunidade de desfrutar de uma refeição tradicional do Dia de Ação de Graças este ano, e pede ainda que todos os seus clientes adquiram apenas o que precisam. Ei! Eu tive a ocasião e a possibilidade de poder visitar 2 supermercados do grupo Seabras na Flórida. Na sexta-feira vai ver que não há prateleiras vazias e que ambos, o de Parkland e o de Deerfield Beach, de facto estavam extremamente bem abastecidos. Na sexta-feira vai ter imagens e reportagem daquilo que vimos na Flórida. Bem, se os últimos dias, e tal como lhe tinha falado da peça da Catarina Rebimos em relação ao tempo, os dias até nem foram maus em relação a frio e chuva e neve, o Serviço Meteorológico norte-americano prevê tempo frio na costa leste para amanhã, Dia da Ação de Graças. Na sexta e no sábado e domingo pode fazer frio glaciar, chuva, vento e, em certos casos, até a possibilidade, como já lhe dissemos em relação a Hartford e a outras localidades muito próximas, a norte de Nova Iorque, a possibilidade de neve em algumas regiões. Viajar pelos Estados Unidos a partir de hoje e até domingo na costa leste não deverá ser tão mau quanto parece. Porém, poderá haver apenas alguns pontos problemáticos de viagem. Hoje foi um dia normal nos Estados Unidos, ainda que mais frio do que nas últimas semanas. As áreas altamente populosas do leste, sudeste, meio oeste
e Costa Oeste não tiveram problemas de viagem hoje, quarta-feira, geralmente chamado o dia mais movimentado do ano. O Dia de Ação de Graças terá um sistema climático relativamente fraco que se estende de Michigan a Ohio até ao Texas. Toda a precipitação ao sul de Michigan será chuva e não terrivelmente forte ou duradoura. Na sexta-feira, no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, o sistema climático estende-se ao longo da costa leste. Espera-se também um pouco de neve nas montanhas de Vermont e New Hampshire e grande parte do interior do estado de Nova York. Em Seattle e Portland espera-se também muita chuva e frio. Já na Flórida estão previstas temperaturas mais amenas. Sábado e domingo também não parecem tempestuosos, ainda que se espere muita chuva e bastante frio. Nós também vamos passar aqui pela costa leste, nesta área de New Jersey, com um domingo provavelmente molhado e estes dias entre quarta e domingo bastante mais frios. Um juiz do Tribunal de Fall River, Massachusetts, autorizou o ex-mayor luso-americano Jaziel Correia a adiar a sua entrada na prisão. Jaziel, caído em desgraça por corrupção, vai cumprir 6 anos de cadeia. Correia entrará no estabelecimento prisional no próximo dia 10 de janeiro, quando deveria entrar no dia 3 de dezembro. O juiz Douglas Woodlock concedeu hoje, quarta-feira, o pedido do ex-mayor de Fall River para adiar a data do início da sua prisão, que estava originalmente marcada para 3 de dezembro. Jaziel Correia terá agora de se apresentar na prisão para cumprir uma sentença de 6 anos de cadeia no próximo dia 10 de janeiro, de acordo com o processo no Tribunal Federal de Boston. Correia pediu ao tribunal para atrasar a data da sua entrega numa prisão até 3 de janeiro, citando a necessidade de ajudar no restaurante da família da esposa durante a época do Natal. Na sua decisão de 5 páginas, concedendo o atraso, o juiz Woodlock observou que ainda não considerou o pedido de Correia para a suspensão da sua sentença até depois do recurso ser feito por ele. O recurso da condenação do ex-mayor luso-americano de Fall River para o Tribunal de Primeira Instância terá início em breve, devendo a primeira petição de Correia ser entregue no dia 27 de dezembro. Woodlock disse que também pode querer levar em consideração as evidências apresentadas no julgamento da ex-chefe do gabinete de Correia, Genoveva Andrade, quando decidir se concede a suspensão da pena de Correia. O julgamento de Andrade está marcado para começar em 6 de dezembro. Ele foi condenado por 11 acusações de fraude, extorsão e conspiração após o seu julgamento no início deste ano, onde o júri concluiu que defraudou investigadores do seu aplicativo de segurança Snowball e aceitou subornos de vendedores de marihuana enquanto era mayor de Fall River. O juiz condenou Correia por um total de 21 acusações, mas o juiz posteriormente rejeitou 10 delas com base em detalhes técnicos da lei, uma decisão que ele disse não ter afastado a duração da sentença. A promotoria planeou originalmente apelar da decisão de Woodlock de rejeitar as acusações, mas retirou o recurso no início desta semana. Correia foi autarca de Fall River de 2016 a 2020. E era de facto um delfim do Partido Democrata, em quem se depositavam muitas esperanças, infelizmente infundadas, por estas notícias de corrupção de que foi acusado e pelas quais vai ter que passar algum tempo na prisão. Não é pouco, são 6 anos. Joe Biden já trabalha para se candidatar à presidência em 2024. Ainda que Trump não tivesse confirmado, o grande número de republicanos aposta que Trump será o candidato, mas sem Mike Pence. O seu antigo advogado Michael Cohen, acabado de sair da prisão, diz que Trump não o irá fazer porque não aguentaria uma segunda derrota. Mas talvez. Donald Trump ainda está longe dos holofotes desde que deixou a presidência dos Estados Unidos. Mas nos bastidores, enquanto o Partido Republicano decide a sua estratégia para os temas importantes do governo de Joe Biden, do pacote de estímulo ao combate à pandemia, as discussões sobre o futuro eleitoral já começaram a todo o vapor. Com os republicanos ainda sem um substituto encaminhado para Trump, o ex-presidente tem dito a aliados que considera a possibilidade de se candidatar novamente ao cargo em 2024, próxima data de eleições presidenciais americanas. A informação foi publicada esta quarta-feira pela agência Bloomberg, com base em fontes próximas do ex-presidente. Na sua primeira aparição pública após deixar a Casa Branca, Trump falou sobre 2024, mas não confirmou ainda a candidatura. Quem sabe? Eu talvez decida derrotá-los uma terceira vez, disse.
voltando a afirmar que ganhou as eleições de 2020. Uma pesquisa da Universidade de Harvard com o Instituto Harris Insight and Analytics, feita entre 23 e 25 de fevereiro, mostrou que 42% dos eleitores republicanos preferem Trump como candidato do partido em 2024. Outros 18% preferem o ex-vice Mike Pence e a preferência dos outros nomes, como o senador Ted Cruz, fica em menos de 5%. Assim, se Trump decidir concorrer, será difícil que o partido decida barrá-lo. Além disso, aguarda-se por uma oficialização da posição de Trump na próxima corrida eleitoral, que pode fazer com que vários possíveis pré-candidatos republicanos se retraiam nas aparições até que o ex-presidente se decida. O importante referir também que os jornalistas geralmente entram na cuscovelhice no que diz respeito aos candidatos presidenciais. E a grande maioria dos candidatos diz que, afinal de contas, Donald Trump será candidato em 2024. Mas não com Mike Pence, provavelmente com DeSantis, o governador da Flórida. Esta é apenas a ideia da maioria dos jornalistas que têm dito que, afinal de contas, as esperanças em Joe Biden ficaram infundadas em função não só da crise económica, mas também da resposta à própria pandemia. O número de mortos num atropelamento durante um desfile de Natal na cidade norte-americana de Waukesha, no Wisconsin, subiu para 6, depois de uma criança não ter resistido aos ferimentos. Contabilizam-se ainda 62 feridos. O número de mortes no atropelamento no Wisconsin subiu para 6, depois de uma criança não ter resistido aos ferimentos. 62 pessoas foram feridas também no acidente. O condutor Darrell Brooks, de 39 anos, está a ser processado por 6 homicídios, informou a procuradora Susan Hopper. Darrell Brooks é acusado de ter avançado de forma intencional sobre uma multidão que participava no desfile anual de Natal de Waukesha, uma pequena cidade perto da capital do estado de Wisconsin. Ontem, o condutor apresentou-se perante uma juíza do tribunal da cidade, que oficialmente apresentou 5 acusações de homicídio, que agora passarão a ser 6, todas com pedido de pena de prisão perpétua. Susan Hopper pediu também uma indenização de $5 milhões. O homem manteve a cabeça baixa durante a maior parte da audiência, parecendo estar com soluços. Darrell Brooks tem um passado judicial pesado, estando envolvido numa dúzia de casos desde 2000 em 3 estados dos Estados Unidos, segundo a acusação. Em 2020, Darrell Brooks foi indiciado por colocar outras pessoas em perigo, depois de disparar sobre o seu sobrinho numa discussão. Poucos dias antes da tragédia em Waukesha, o homem havia sido libertado sob fiança após ser processado por violência doméstica, pagando $1.000 de fiança. Ainda ninguém sabe o que ia na cabeça deste homem quando decidiu atropelar toda aquela gente durante uma parada de Natal. O governo norte-americano vai retirar os ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, os chamados guerrilheiros das Farc, da lista dos terroristas. Esta guerrilha marxista integra desde 1997 a lista negra dos Estados Unidos. O governo norte-americano vai retirar os ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, da lista negra de organizações terroristas estrangeiras. A decisão foi comunicada por fonte parlamentar norte-americana e surge na véspera do 5º aniversário da assinatura do Acordo de Paz que terminou com a guerra na Colômbia. O porta-voz da diplomacia norte-americana, Ned Price, tinha apenas adiantado anteriormente que seria divulgada uma nota sobre os próximos passos de Washington relativamente às FARC. Esta guerrilha marxista integra desde 1997 a lista negra dos Estados Unidos, que permite aplicar sanções financeiras e diplomáticas contra certos grupos e os seus membros. A 24 de novembro de 2016, as FARC assinaram um acordo de paz com o então presidente colombiano, Juan Manuel Santos, na sequência de negociações que decorreram em Cuba. Considerada a guerrilha mais poderosa da América Latina, com 13 mil combatentes, as FARC têm vindo a desmembrar-se, embora a paz continue frágil naquele país que está ainda dividido e sujeito à violência.
Os antigos combatentes formaram um partido político, Comuns, que não tem expressão até agora. O processo de paz e a assinatura do acordo há 5 anos representaram uma verdadeira viragem para o longo conflito colombiano, tinha destacado o porta-voz da diplomacia norte-americana. Ned Price salientou ainda que o acordo encerrou 5 décadas de conflito e permitiu colocar a Colômbia no caminho de uma paz justa e duradoura. Fizemos tudo para a preservar. Continuamos totalmente empenhados em trabalhar com os parceiros colombianos na implementação do acordo de paz, garantiu. E ninguém esperava que isto acontecesse, e eu que estive exatamente a cobrir, em termos de televisão, reportagens que efetuámos na Colômbia com as Farc em 1993, o que é certo é que ninguém acreditava que os Estados Unidos pudessem vir a retirar este conjunto de guerrilheiros marxistas da lista dos terroristas mais perigosos que existem praticamente em todo o mundo. Mas tudo muda neste mundo. Os legisladores norte-americanos estão a pressionar a administração Biden a exigir prova de vacinação a quem viaje nos Estados Unidos por via aérea. A única alternativa é um teste feito 48 horas antes da viagem. Legisladores norte-americanos estão a pressionar a administração Biden a exigir certificados de vacinação a quem viaje no interior dos Estados Unidos, ou então que apresente um teste negativo feito 48 horas antes de cada viagem. O Dr. Joseph Cabaza, médico pulmonar e de cuidados intensivos da Cleveland Clinic, que é importante avaliar continuamente os diferentes requisitos para diferentes formas de viagem, bem como o que pode ser necessário quando chegar ao seu destino. Não espere até ao último minuto e depois seja apanhado de surpresa ao chegar ao aeroporto e não possa ter acesso a um bar ou um restaurante. Nos Estados Unidos, o único lugar que atualmente exige comprovante de vacinação para a entrada é o Hawaii, que tem um portal online disponível para envio de comprovante de vacinação, disse. Se você foi vacinado dentro dos Estados Unidos, pode evitar a quarentena obrigatória de 10 dias com prova de vacina ao entrar no Estado. Se o passageiro não desejar apresentar comprovante de vacinação, pode fazer um teste pré-viagem mostrando o resultado negativo do teste Covid-19 no máximo de 72 horas antes da viagem para o Estado, de acordo com as regras oficiais. Além do Hawaii, os Estados Unidos não exigem comprovante de vacinação para viajar dentro do país neste momento. Os viajantes domésticos dos Estados Unidos dentro do país deverão verificar o site dos serviços de transporte comum, como a Amtrak e companhias aéreas, para ver se as diretrizes e recomendações mudam conforme as realidades globais e internacionais da pandemia. Todas as companhias aéreas exigem obrigatoriamente o uso de máscara dentro de um comboio ou avião, por exemplo. Lembre-se de que, por enquanto, esta não é uma ordem, mas uma forte recomendação dos especialistas em saúde é que tudo pode mudar muito em breve. Como dissemos, tudo muda. Com os números da pandemia em franca ascensão numa grande parte da Europa, chega o novo alerta da Organização Mundial de Saúde. A Europa poderá registrar mais 700 mil mortes ligadas à Covid-19 até março, elevando para 2,2 milhões o número total de vítimas mortais no território europeu, como já disse, até março do próximo ano. A Delegação Regional da Organização Mundial de Saúde alertou que a pandemia da Covid-19 poderá provocar mais de 700 mil mortes só na Europa até março de 2022, caso a tendência anual se mantenha. O número acumulado de óbitos poderá aumentar de 1,5 para 2 milhões. As projeções da OMS sugerem que 25 países da região europeia, que a Organização do Sistema das Nações Unidas avalia, composta por 53 Estados da Europa e da Ásia Central, correm o risco de registrar falta de camas hospitalares e 49 terão até março uma situação de grande ou extrema sobrecarga dos serviços de cuidados intensivos. Entre as medidas, aponta-se o uso de máscaras de proteção individual em espaços fechados, a higienização das mãos, a ventilação dos espaços, a manutenção do distanciamento físico ou o hábito de cobrir a boca com o antebraço ao tossir. Estes gestos ajudam a evitar tragédias desnecessárias e perdas de vida, além de limitarem os transtornos na sociedade, destacou o diretor da OMS Europa. A organização defende ainda a combinação dessas medidas com intervenções de saúde pública
como a implementação do certificado Covid-19, documento que comprova que a pessoa foi vacinada ou fez um teste com resultado negativo nas 48 horas anteriores. Na semana passada, o número de mortes diárias duplicou para as 4.200 e o número de vítimas mortais, desde o início da pandemia, ultrapassou 1,5 milhões de pessoas, podendo este valor, de acordo com as projeções atuais, crescer para os 2,2 milhões até à primavera. E há poucos momentos recebemos uma notícia que também nos chocou, porque o título diz Aldeia em choque. Uma família morreu de Covid-19 no espaço de uma semana. O homem tinha 89 anos, a esposa tinha 82 e o filho de ambos tinha 48 anos. Desenvolveram a forma grave da doença e morreram apenas com dias de diferença. Curiosamente, a família que comparou o coronavírus a uma pequena gripe rejeitou ser vacinada e foi apanhada pela quinta vaga da pandemia. O filho, Dominique, já sofria de problemas respiratórios, faleceu no dia 14 de novembro. As Antilhas Francesas continuam a preocupação em relação às medidas implementadas pelo governo francês para controlar os avanços da pandemia, que não foram bem recebidas pelos residentes. Os soldados estão na rua para conter a insatisfação dos residentes e foram presas cerca de 90 pessoas. As últimas informações referem que a situação está mais calma. Muito boa noite. É caso para dizer que o ambiente aquece nas Antilhas Francesas. Na Guadalupe, o clima social neste momento não é o melhor devido ao bloqueio de rotundas e estradas com barricadas de pneus, carros e outros objetos, muitos deles incendiados, para impedir a passagem de qualquer veículo. A Prefeitura instaurou um recolher obrigatório a partir das 18 horas locais. Para resumirmos a causa destes factos, que já vem de alguns meses atrás, quando a maior parte da população guadalupeana recusou a obrigação vacinal e do passe sanitário. Várias manifestações de rua foram organizadas e de há uma semana para cá, como o governo francês recusou de rever o decreto para a obrigação vacinal e do passe sanitário, as forças políticas locais, independentistas, antigoverno, os sindicatos e muitos guadalupianos passaram ao ataque, tentando paralisar a ilha como tinham feito em 2009 durante um mês. As barricadas estão erguidas durante 24 horas. Outras são desmontadas pelas forças de ordem. Durante a noite, grupo de jovens em situação precária atacam armazéns, lojas de todos os tipos, estragam, incendeiam, roubam tudo o que lhes aparece pela frente. O governo francês enviou um contingente de 2.000 soldados e 50 homens dos serviços especiais, o que fez com que os manifestantes e a meia parte dos guadalupianos se levantasse contra esta medida, dizendo que quando faltava oxigênio no hospital, o governo francês demorou mais de 30 dias para o enviar e a tropa, em 24 horas, estava aqui. Os guadalupianos dizem que o governo francês não vê a realidade da ilha da Guadalupe. Não há mortos nem feridos, mas já foram presas cerca de 90 pessoas. A obrigação vacinal, o passe sanitário, a ameaça de despedimentos, se não obedecerem estes critérios, mais a vida cara, foram os ingredientes que puseram fogo à pólvora. José Fernandes Rodrigues, Guadalupe, Antilhas Francesas. O José Rodrigues Fernandes é, de facto, uma das personagens mais conhecidas e tem sido praticamente o embaixador de Portugal em Guadalupe, nas Antilhas Francesas, em todas as circunstâncias. Portanto, temos a informação de lá. Agora, em Portugal, a situação é bastante mais grave. Nas últimas 24 horas, mais 3.773 novos casos e 7 óbitos relacionados com a Covid-19. Os internamentos, e eu penso que seriam 17, mas os internamentos, a taxa de incidência e o índice de transmissão voltaram a subir. Portugal deu
Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 17 mortes e 3.773 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 681 doentes, mais 32 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 105 doentes, mais 12 em relação à terça-feira. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo conta com 1.126 casos e 6 mortes. Na região norte, registaram-se mais 1.090 contágios e 2 óbitos. No centro, somam-se 912 infectados e 7 mortos. O Algarve notificou mais 284 casos e o Alentejo 186 infecções. Nos arquipélagos, a região autónoma da Madeira contabilizou 70 novos casos e 2 mortes. Já os Açores registaram 105 contágios. A taxa de incidência voltou a subir e está nos 251,1 a nível nacional e nos 251,3 no continente. Já o RT, ou Índice de Transmissibilidade, também aumentou e é de 1,20 tanto no continente como a nível nacional. A situação piorou em Portugal e o Governo vai reunir-se esta semana, próxima semana, para saber a resposta a dar a este aumento de números de casos de infecção. Para já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, colocou de lado a possibilidade de novos confinamentos, mas haverá outras medidas e outras restrições que vão ter lugar em Portugal muito em breve. Portanto, fique atento, porque a informação será divulgada nos próximos dias. Portugal definitivamente também abandonou o carvão na produção de eletricidade desde a passada sexta-feira, graças ao fim dessa atividade pela Central Termoelétrica do Pego. O anúncio foi feito no domingo pela Associação Ambientalista Zero, que espera que o futuro não passe agora por queimar a biomassa. Portugal tinha-se comprometido a pôr fim à utilização de carvão para produzir eletricidade até 30 de novembro e atingiu esse objetivo antes do final do prazo. A Central Termoelétrica do Pego esgotou o estoque que tinha e, por isso, a produção terminou. Uma boa nova em termos de combate às alterações climáticas, sobretudo quando alguns países se recusam ainda a deixar de usar este combustível ou pretendem deixar, mas não para já, como a Alemanha. Aliás, no ano passado foi inaugurada uma nova central perto de Dortmund, uma demonstração de que o fim é ainda incerto. A central a carvão do Pego, que era responsável por 4% das emissões do país, era a segunda mais poluente, mas a primeira, a de Sines, foi encerrada em janeiro deste ano. Um avião A340 da companhia iFly, comandado pelo piloto português Carlos Mirpuri, que já foi proprietário da Air Luxor em Portugal, realizou a primeira viagem entre a cidade do Cabo, na África do Sul, e a Antártida. O aparelho pousou no gelo glaciar pela primeira vez na história, numa viagem que durou cerca de 5 horas. O primeiro Airbus A340 da companhia iFly Lands aterrou na Antártica pilotado pelo comandante português Carlos Mirpuri. A iFly fez história mais uma vez ao aterrar pela primeira vez um Airbus A340 na Antártica. O capitão Carlos Mirpuri e a sua tripulação voaram no avião widebody da cidade do Cabo ao continente branco e regressaram. A viagem de 2.500 milhas náuticas durou pouco mais de 5 horas de voo em cada sentido. Nunca antes um A340 aterrou numa pista de gelo glaciar na Antártica. A aeronave foi utilizada nesta temporada para transportar um pequeno número de turistas ao lado de cientistas e cargas essenciais para o continente branco. Os 2.500 quilómetros entre a cidade do Cabo e a Antártida levaram 5 horas e 10 minutos na ida e 5 horas e 20 minutos no regresso. E foi, de facto, um aspecto histórico que foi protagonizado por um piloto português, Carlos Mirpuri. Hoje é quarta-feira e, como é habitual, temos connosco o nosso amigo e advogado residente Nelson Terezo. A pergunta que temos para ele é esta, Nelson. Temos uma questão. O que deve fazer um telespectador residente com mais-valias em Portugal quando fizer os seus impostos nos Estados Unidos? Ora bem, há aí duas situações distintas. Uma é que ele tem bens imóveis dados de arrendamento. Tem de fazer o IRS em Portugal. É obrigatoriamente feito em Portugal, todos os rendimentos auferidos em Portugal. Neste caso, cabe no IRS, que é o imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, as rendas que ele venha a receber ou que já tenha recebido
relativamente aos arrendamentos. Depois aí nos Estados Unidos, os arrendamentos que ele receber daí, terá de os declarar aí. Portanto, são situações diferentes. Não são mais-valias. Mais-valias é, se ele vender algum imóvel aqui em Portugal, terá de pagar a diferença entre o valor da aquisição e o valor da venda. Mas só poderá reportar esse rendimento para o ano. Ou seja, se vender este ano, 2021, só em 2022 é que vai pagar as mais-valias. Tem de entregar a declaração até 30 de junho de cada ano e pagar até 31 de agosto de cada ano. Mas sempre no ano a seguir à venda. Olha, uma última pergunta. Uma pessoa que vendeu um carro em Portugal pergunta se tem de pagar qualquer imposto de venda do veículo ao governo. No final do ano, ou seja, se eu receber 12 rendas em 2021, em 2022 vou fazer a minha declaração de rendimentos. E nessa declaração de rendimentos vou indicar que recebi a título de rendas X de rendas. E depois há o imposto de mais-valias, só se aplica, só tem incidência sobre os bens imóveis. O carro é um bem móvel, sujeito a registro, e como tal, a pessoa se comprar por 5 e vender por 7, e muitas vezes perde dinheiro, compra por 7 e vende por 5. Não há mais-valias sobre bens imóveis. Aliás, sobre móveis, bens móveis sujeitos a registro, carros, motas, barcos, aviões, nada disso está sujeito a mais-valias. Só bens imóveis. Portanto, não há de facto, a venda dos automóveis não paga qualquer imposto em Portugal. Esta nossa telespectadora fica já informada disso. E pronto, chegamos ao espaço dedicado ao desporto e já sabe que o Sporting garantiu ontem o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Eu digo ontem porque o jogo teve lugar ontem à noite. Ou melhor, hoje à noite, depois de uma noite de gala em Alvalade, culminou com um triunfo por 3-1 frente ao Borussia de Dortmund. O Pedro Gonçalves voltou a ser a estrela maior dos Leões, com 2 golos e um penalti falhado, emendado por Pedro Porro para o 3º golo. Os campeões nacionais já garantiram o 2º lugar do Grupo C e o apuramento, algo que não acontecia desde 2008-2009. Também, do mal ou menos, apesar da derrota desta quarta-feira em Anfield Road, com o Liverpool por 2-0, o Porto ainda depende só de si para se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Desta vez não foi uma humilhação, mas foi uma derrota na mesma. No outro jogo do grupo, o AC Milan foi a Madrid vencer o Atlético por 1-0, com um gol de Júnior Messias, a entrar também nas contas do apuramento. O antigo jogador futebolista italiano Fabrizio Micoli, que era ex-avançado do Benfica, foi condenado a 3 anos e meio de prisão efetiva por extorsão com auxílio da máfia, anunciou esta quarta-feira a Justiça italiana, após rejeitar o recurso apresentado pelos jogadores. Em 2017, o caso de Micoli chegou mesmo ao Parlamento italiano, tendo sido apontado como um exemplo da ligação cada vez maior entre o mundo do futebol e a máfia. O ex-avançado representou o Benfica em 2005-2006 e também em 2006-2007, depois de já ter passado pela Juventus, Fiorentina, Ternana e Perugia. Também o futebolista internacional francês Karim Benzema foi esta terça-feira condenado a 1 ano de prisão com pena suspensa e ao pagamento de uma multa de 75 mil euros por envolvimento numa tentativa de chantagem ao colega de seleção Mathieu Valbuena. Bem, e agora chegou a altura de sabermos qual é o valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil e vice-versa. 0,89 e aqui vamos ver uma grande subida do dólar em relação ao euro, porque está a vender 1,12, portanto a comprar $1 será 0,89, a vender 1,12. E depois no Brasil o real 5,61, que é uma boa marca, 0,17. E vamos agora saber qual a previsão meteorológica para amanhã com Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 56 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 54 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 54 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 55 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 54 graus,
Danbury, com céu parcialmente nublado, com 53 graus. Miami, com céu parcialmente nublado, com 77 graus. Palm Coast, com céu parcialmente nublado, com 71 graus. Los Angeles, com sol, com 76 graus. São Francisco, com céu parcialmente nublado, com 61 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E pronto, vamos agora fazer uma pequenina pausa. Regressamos já a seguir com a linha aberta e algumas dúvidas que tem por aí. Nós teremos muito gosto em responder. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. A Map Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. Map Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494-3597. Glowtrack Builders. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Monte da Estrela Tinto 5,99. Quinta do Vale Tinto ao Branco 5,99. Quinta do Cabris Tinto ao Branco 6,79. Dona Ermelinda Tinto ao Branco 5,99. Berço do Infante Tinto 5,99. Muralhas de Monção Vinho Verde 7,59. Aldeia Velha Aguardente 16,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Seja muito bem-vindo à linha aberta, porque já sabe qual é o número de telefone, é o 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som do seu televisor e falar apenas pelo telefone. Em vésperas de Thanksgiving, se tiver dúvidas, teremos muito gosto em o ajudar.
E creio que já temos uma solução para si. Se vai viajar esta sexta-feira ou sábado, saiba que sexta-feira o Hospital de St. James, a clínica, aliás, do St. James não vai funcionar, mas se tiver que viajar este fim de semana, poderá contactar connosco, porque nós contactamos imediatamente com quem realiza os testes para o senhor poder viajar para Portugal ou para o Brasil sem qualquer problema no próximo sábado ou no próximo domingo. Portanto, se tiver dúvidas, telefone. Queria também informá-lo de que o namorado da influencer norte-americana Gabby Petito, lembra-se daquela menina muito bonita, loura, que apareceu morta em Wisconsin. Portanto, o namorado, o Brian Laundrie, se suicidou com um tiro na cabeça, segundo revelou hoje o advogado da família. É após a autópsia que foi feita, que foi descoberto que ele se suicidou. E já temos a primeira chamada em linha. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Sr. Luís, como está? Ótimo, muito obrigado. Então, o que é que me diz? Um esclarecimentozinho aqui é muito rápido. Eu tenho um amigo que chegou hoje de Portugal passar o Thanksgiving comigo. E vai voltar para Portugal segunda-feira. Ele precisa de fazer o teste para voltar, claro. Ou não? Claro que precisa de fazer o teste. Mesmo que tenha o teste de Portugal, vai ter que fazer o teste para sair daqui. 72 horas antes. Pode fazer o antigênio ou pode fazer o PCR. Portanto, 72 horas antes, isso seria na sexta-feira. Na sexta-feira. Se quiser fazer na Clínica St. James ou de alguém da Clínica St. James, nós podemos ficar com o seu número e informar a pessoa em questão para entrar. Aliás, acho que já temos o número, ou não? Já. Portanto, a nossa amiga Diana está disponível para se deslocar onde quer que seja, para efetuar esse teste. Portanto, eu só preciso saber o seu nome, o último nome ou o primeiro nome, como quiser. O Elísio Oliveira. Pronto. Então, Sr. Oliveira, pode estar descansado que alguém vai entrar em contato consigo. Está bem? Muito obrigado, Sr. Prazer em Luís. ouvi-lo. Boa viagem. Happy Thanksgiving. Para si também. Muito obrigado. E é assim, vamos também saber, provavelmente na terça-feira da semana que vem, na emissão da noite, o que é que o senhor poderá fazer para votar nas próximas eleições do dia 30 de janeiro. Vamos ter a informação dada pessoalmente pelo nosso Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Pedro Monteiro, que assim vai informar os telespectadores da forma como pode votar. Exatamente idêntica àquela de há 2 anos, que deu grandes problemas por causa do porte pago. Mas é uma situação que já existe e que não podemos alterar, pelo menos até às outras eleições, onde se prevê que o voto eletrónico feito pelos imigrantes possa ter e dar resultados. Esperemos que sim. Portanto, além disso, temos mais uma chamada. Muito boa noite, em linha aberta, faz favor. Boa noite. Boa noite. Luís. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, é só para desejar a vocês todos aí do estúdio e às vossas famílias um bom dia da Ação de Graças. Olha, isso é muito simpático da sua parte. Nós retribuímos com amizade, está certo? Pronto. Ok, um bom dia. Um grande abraço então. e passe um dia feliz. Ok, obrigada. Portanto, com certeza que o meu pensamento vai também para todos aqueles que, sem família, se encontram neste país, à procura de uma melhor oportunidade de vida e que não terão assim a oportunidade de passar o Thanksgiving com as suas famílias que se encontram fora do país. Portanto, o meu pensamento vai para eles. Eu gostaria muito de os ter em minha casa, todos, mas praticamente é impossível. Mas, de qualquer maneira, o pensamento está nessa gente. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, como está? Então. Tudo bem? Ótimo, muito obrigado. Então, o que é que tem para me contar? Não tenho nada para contar. A única coisa que eu tenho para contar é desejar-vos um bom Thanksgiving. E nós agradecemos muito os seus votos. Temos a certeza absoluta que todos nós aqui na casa estamos a ouvir, temos a produção toda noutra divisão, e eu também, e o Ricky Durães, que não está hoje connosco, mas vai estar na próxima sexta-feira, desejamos também a si e à sua família e a todos os telespectadores um bom dia de Ação de Graças. Muito obrigado pela sua amabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado também. Portanto, eu falava das pessoas que estão sós, e é geralmente nestas alturas, no Thanksgiving e no Natal, que esse pensamento surge na nossa mente.
porque não há nada que possamos fazer, ninguém pode fazer, mas há uma coisa que se pode fazer. Se você conhecer alguém que esteja nesta circunstância, 1 ou 2 pessoas são sempre bem-vindas na casa de um português. Portanto, faça isso. É muito importante não deixar ninguém sozinho nesta data. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Sr. Luís. Muito boa noite, como está? Passou bem? Eu estou com 3 problemas com a TAP. Então, diga. Ok, o primeiro fez 1 ano em março. Eu cheguei lá ao aeroporto e precisava da cadeira, não tive cadeira. Quando veio alguém para me ajudar, levou-me, mas quando chegou à registradeira já tinha fechado. Ok, tive que pagar $300. Nunca mais me deram esse dinheiro para trás. E não lhe vão dar, porque esse serviço é efetuado pelo próprio aeroporto. E se não há cadeiras, acontece com qualquer voo, não só com a TAP. Ele veio a cadeira depois. Pois, eu sei, eu já me disse, e houve um esforço, com certeza, da companhia em fazer o possível para que o meu amigo tivesse uma cadeira, mas infelizmente isso aconteceu. E então, diga lá. Diga, mais, outra vez, isso foi o meu atraso, que eu candidatei por isso, não tinha feito a coisa do registro para viajar e fui daqui para o aeroporto, para Newark, para ver se tinha ainda a linha aberta. Não tinha, quando aqui estava fechada. Ok, estava fechada e depois eles disseram, tens de pagar $700 agora para viajar daqui a 2 dias. Ok, eu paguei $700. Portanto, o senhor teve que adiar a viagem, não é? Exato. Por causa do teste que não fez. Exato. E eu disse para eles, porque é que eu não vou? Eu tenho as 3 injeções, eu tenho tudo em dia. Mas não pode, não permite, Portugal não permite isso. Ok, eu paguei a viagem outra vez. E o problema depois, para eu vir para cá, para a América, eu fiquei com a viagem de regresso, não é verdade? Eu pensava que estava em ordem. Não. Depois eu vim da Fátima a Lisboa, estive lá 3 horas na linha para ser atendido. Bem, depois a senhora disse-me, não, eu não posso fazer nada. O que você pode fazer é ir falar com a sua filha, que é a minha filha que me trata dos papéis, ou com a agência. Ok, eu fui ter com a agência renovou-me o bilhete, o bilhete para eu regressar. Cheguei a Lisboa, disseram-me que não estava inválido. Ok? Estava inválido e eu depois eles disseram-me mais para trás, Tem que ser mais rápido, explique, por favor. Portanto, teve que pagar também mais alguma quantia no aeroporto? Paguei mais $700. O senhor não ouve as notícias da rádio, da televisão, porque sabe que toda a gente, para entrar em Portugal ou para sair de Portugal, tem que ter um teste com 72 horas. Eu já o tinha feito 2 ou 3 vezes, que eu vou a Portugal todos os anos. Então, porquê é que não tirou? Aí eu vou atraso. Bem, e aí, depois eu estava para a mesa coisar no bilhete. Sim. E depois ele disse-me... Sim, mas eu não lhe posso... Note, eu tenho gente e temos um horário a cumprir. Eu já percebi que aí a culpa não é da TAP, meu caro amigo. A culpa é sua. Porque o senhor devia ter tirado os testes daqui para lá e de lá para cá. Evitava pagar o adiamento. E o segundo ponto, e a cadeira também tem que ser pedida com antecedência. E isso é do aeroporto. Eu podia. Ela havia estar à minha espera à entrada do aeroporto como estava antes e não estava. Pois, aí é que foi o problema. É o único problema que o senhor tem razão aí, o outro não. Mas olha, de qualquer maneira, eu desejo uma muito boa noite, espero que para a próxima vez tenha mais sorte, porque desta vez não teve. E agora vamos a comerciais, porque temos um horário de facto a cumprir e são quase 8 da noite e nós temos mesmo que avançar. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo.
amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e agora é a altura dos parabéns. Vamos para o Happy Birthday to You de imediato. Quem faz anos hoje vai apagar velinhas na véspera do Thanksgiving. E são eles os nossos telespectadores a quem desejamos parabéns. Margarida Garrido, 92 anos, minha querida amiga, muitas felicidades. Heitor Vinagre, o grande amigo Vinagre, faz 79 anos, é uma bonita idade, caro amigo. Então muitos parabéns para si. Alissa Domingos, 18 aninhos de idade, muito bonita também, são só 18 velas, não são muitas, tenha um dia muito feliz. Fátima Corticeiro, 59 anos de idade, as maiores felicidades para esta nossa telespectadora. E pronto, queremos ter chegado ao fim desta emissão. Amanhã é dia da Ação de Graças, não há programa. Vamos voltar, eu e o Ricky, na sexta-feira, com especial informação para si. Mas desejamos-lhe um feliz dia da Ação de Graças para si e para toda a sua família. E não se esqueça de ver a ronda comunitária feita pelo Ricky Durães, com um especial destaque sobre a digressão de Zé Amaro aos Estados Unidos. Posso-lhe já garantir que vai ficar muito feliz com aquilo que vai ver. Então, em nome de toda a produção, a realização e em meu nome, tenha uma noite descansada e até sexta-feira, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.